Olá, meu nome é Juliana Guimarães, do Inglês para a Prova, e eu trabalho preparando alunos, para mestrado e doutorado desde 2005. E muitos de nós, quando desejam fazer um mestrado, ficam ali sem saber por onde começar. E por essa razão, eu decidi gravar uma série de vídeos mostrando este processo. Eu vou trazer aqui a minha própria experiência como aluna, nessa jornada aí do meu próprio mestrado. Eu vou trazer aqui também a minha experiência como professora, trazer os relatos dos meus alunos e nós vamos trabalhar aqui tópicos como: por que eu faço mestrado? Qual que é o meu objetivo? Quais são os obstáculos que às vezes eu postergo um pouco aí começar o meu mestrado? Como é que é o processo? O que eu preciso no processo? Material de estudo, cursos preparatórios, eu quero estudar sozinho, o teste Champad, a prova de inglês, tudo isso nós vamos estar aqui trabalhando nessa série aqui, que vai dar um guia, vai dar uma direção no seu estudo. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por que fazer mestrado? Por que eu vou fazer um mestrado? Esse é o ponto principal, é dali que começa tudo. E eu falo por mim, quando eu decidi fazer um mestrado, o meu objetivo era o seguinte: eu quero mudar de carreira e eu preciso melhorar o meu currículo. A minha primeira graduação é administração. Eu trabalhava numa multinacional, eu estava muito insatisfeita e eu queria mudar. E aí eu decidi fazer algo que eu sempre gostei de fazer, que era dar aula. E eu queria dar aula em universidade. Para isso eu precisava ter um mestrado no meu currículo. E esse foi o objetivo desde o início. Eu quero fazer um mestrado para melhorar o meu currículo, para eu mudar de carreira. E isso que eu pergunto para você: qual é o seu motivo? Eu trouxe aqui alguns motivos que eu fui catalogando, com os meus alunos, perguntando pessoas que estavam fazendo mestrado, por quê? Vamos dar uma olhada em alguns. A primeira razão que me deram para fazer o mestrado é o seguinte: melhorar o currículo e abrir oportunidades de trabalho. Foi um dos meus motivos, foi esse, melhorar meu currículo. E outras pessoas falam, eu quero para abrir portas para mim. Não apenas em trabalhar em universidade, mas abrir portas de trabalho em empresas, em outras instituições. Um segundo motivo foi manter-se competitivo no mercado. Quando começou a pandemia em 2020, em março de 2020, eu vi proliferando no mercado online a busca de pessoas estudando, se preparando para fazer um mestrado. E eu perguntava: por que você está querendo fazer um mestrado? E a pessoa falou assim: eu tenho que me manter competitivo, porque quando a pandemia acabar, eu não quero estar para trás, eu quero estar preparado para o pós, para mim ter uma oportunidade de trabalho, para abrir portas e às vezes até realmente se transformar numa segunda profissão. Então eu achei muito interessante quando eu ouvi a pessoa me contando que ela queria se manter competitiva. Um terceiro ponto foi melhorar o salário. Isso eu escuto muito, principalmente quem é servidor público. O mestrado vai melhorar meu salário, o doutorado mais ainda. E o importante aqui é que quando a gente pensa em melhorar o nosso salário, a gente tem muito mais coisas ali por trás, porque melhorar o salário significa o quê? Às vezes comprar um bem material que você está desejando, às vezes mudar uma vida, às vezes fazer uma viagem que você deseja. Então melhorar o salário também te possibilita realizar outros sonhos, outras realizações que estão ali por trás. E vamos pensar agora no quarto motivo: complementar a formação. Muitas pessoas me falam assim: eu desejo fazer um mestrado porque eu já estou dando aula numa faculdade e eu preciso melhorar a minha formação, seja de mestrado, doutorado. As faculdades, as universidades começam a exigir aí, e a pessoa fala assim: não, eu quero ter uma formação mais completa. O quinto ponto é aumentar a renda. Aumentar a renda é diferente de melhorar o salário. Aumentar a renda quer dizer o seguinte: olha, eu trabalho numa grande empresa, mas eu resolvi fazer um mestrado para abrir portas, abrir oportunidades de trabalho, eu dando aula numa universidade. E aí eu vou ter duas rendas. Então, você tendo uma segunda profissão, que é propiciada aí pelo mestrado, junto aí, aumentando a sua renda. O sexto ponto é mudar de carreira, que foi a minha. Era a minha primeira, falei: eu quero mudar de carreira, Eu não quero mais trabalhar em empresa.
Eu queria ser professora universitária, né? Mas eu queria dar aula de inglês e não era de administração, não. Mas muitas vezes, né, a gente está tão insatisfeita com a nossa profissão que o mestrado ele abre sim uma porta, ele abre uma outra possibilidade, aquela possibilidade de você mudar de vida, começar uma nova carreira, como eu fiz com a minha. O sétimo ponto que mencionaram foi mudar de cargo dentro da empresa ou da instituição. Então, às vezes, é oferecido um cargo ali na sua instituição, às vezes você trabalha dentro da universidade, mas esse cargo exige que você tenha um mestrado, exige que você tenha um doutorado. Então, fala, opa, então acho que eu tenho que fazer o meu mestrado aí, porque aí eu assumo esse cargo, aumento o meu salário. Olha só, sempre essas possibilidades. Melhora o currículo, e assim vai. Um oitavo ponto é ser valorizado no trabalho. Então, algumas empresas, algumas instituições valorizam muito. E quem não tem fica se sentindo discriminado. Falando, fulano não tem mestrado. Todo mundo que tem mestrado, mestrado é o mínimo, né? E fulano não tem. Então, você se sente ali, né, desvalorizado. Então, o mestrado dá a possibilidade de valorizar você ali na empresa ou na instituição que você está. Um nono ponto é ter reconhecimento público. Muitas pessoas ficam muito agraciados quando falam: ah, você é professor universitário e tal, na Universidade X. Então, o mestrado, o doutorado dá, né, essa possibilidade aí. E para alguns isso é um motivo, né, de você estar fazendo aí o seu mestrado. Um décimo ponto é segurança. Segurança aqui é no sentido que, às vezes você já é um professor numa faculdade e começa a ser pressionado pela instituição. Olha, o MEC está falando que os meus professores aqui têm que ter mestrado e depois doutorado. Então você sofre uma pressão, você fica pensando assim, nossa, se eu não tiver, daqui a pouco a instituição me corta fora. Né? Então você fica ali, né, inseguro. Falei, não, preciso fazer um mestrado. Para quê? Para me dar segurança aqui no meu trabalho. Realizar um sonho. Eu ouvi outro dia tão bonito um cara falando assim: ah, era meu sonho ser professor. E faz mais de 10 anos que eu gostaria de estar fazendo mestrado e agora estou realizando um sonho. Olha que maravilha, né? Então, às vezes, tem algumas coisas que podem nos travar a realizar esse sonho, né? De ser professor, ou de fazer um mestrado, ou de um doutorado. E o último ponto que às vezes a gente não pensa, que é ajudar ali na renda da aposentadoria. Interessante que alguns anos atrás eu conversava com uma prima que na época ela era professora universitária e ela estava planejando a aposentadoria dela. E nessa época ela falou assim, ela só tinha mestrado. E aí ela falou assim, nossa, eu vou fazer um doutorado. Falei, pra quê, né? Na altura do campeonato? Falou, não, porque daqui a X anos eu vou estar aposentando e eu tendo o doutorado eu vou aposentar com X. Eu falei, olha, nunca tinha pensado nisso, né? A gente pensa muito no currículo, né? No início ali da carreira e realmente o mestrado e doutorado também vai te ajudar lá no futuro. Então é um ponto para a gente pensar também. E aí eu te pergunto, qual é o seu motivo para fazer mestrado? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Será que um desses 12 contempla o que você quer? Ou tem alguma coisa a mais que não foi contemplado aqui? E lembre-se, tudo começa do objetivo.